pessoal, tudo bom? Hoje eu vou conversar com vocês a respeito da aparente dicotomia entre lugar de fala e liberdade de expressão. Lugar de fala, ele é um conceito que foi trazido aqui para o nosso linguajar jurídico, nosso linguajar filosófico, popularizado, não criado por ela, mas popularizado pela autora Djamila Ribeiro, aqui no livro aqui, Lugar de Fala, que é um livro maravilhoso, muito bom e que vale muito a pena a leitura. E o que seria esse lugar de fala? A autora traz aqui alguns conceitos a respeito desse lugar de fala, que a princípio a gente ouve muito como se fosse, na realidade, um pré-palanque, tá, de assuntos determinados que apenas certas pessoas podem falar sobre. Mas esse é um conceito muito reducionista e errado e que não tem nada a ver com o que a autora Djamila Ribeiro fala exatamente. Porque o que a princípio que seria lugar de fala no imaginário coletivo de muitas pessoas que ainda não têm um aprofundamento sobre o assunto? O lugar de fala, pelo senso comum, seria, por exemplo, apenas mulher pode falar sobre mulheres, sobre aborto, sobre maquiadura, apenas os negros podem falar sobre o racismo, o branco não pode, apenas o pobre pode falar sobre pobreza. Entretanto, isso aí seria reduzir muito o lugar de fala. Como a própria autora Djamila Ribeiro expõe, todo mundo tem lugar de fala. Todo mundo pode falar sobre qualquer coisa. Lugar de fala não se confunde com representatividade. Então, exemplo, um homem não vai representar a mulher. O homem não vai representar o feminismo. O branco não vai representar o racismo. Todos podem falar sobre o assunto, mas cada um vai falar a partir do seu lugar de fala, a partir do seu locus social. Então, eu não posso falar sobre racismo de acordo com a minha vivência, porque eu não tenho vivência, aproveitando para falar que racismo branco não existe, tá? Então não falem, eu sofri racismo branco na pele. Não falem essa bobagem. Então vejamos, porque se pensar o lugar de fala apenas como um palanque, um pré-requisito de quem pode falar sobre o que, você vai estar esbarrando em algo que é a liberdade de expressão, que é a livre manifestação do pensamento. Você pode falar sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa, desde que não inclua o discurso de ódio. O discurso de ódio, crimes de calúnia, difamação, obviamente de racismo, não estão inclusos na liberdade de expressão e na livre manifestação de pensamento. Então, o lugar de fala é muito importante porque você vai falar sobre, mas a partir do seu locus social, a partir do seu local. Você está falando a partir de que ponto? E o que acontece quando se reivindica o lugar de fala de acordo com a Djamila Ribeiro? Gente, quero deixar bem claro, o que eu estou falando, tirando essa parte da liberdade de expressão, está literalmente de acordo com os ensinamentos da filósofa contemporânea Djamila Ribeiro, uma mulher negra, uma mulher excelente, uma autora incrível. Então o que eu estou falando não é a partir da minha branquitude falando o que eu acho, eu estou ensinando o que ela me ensinou. Então, muitas vezes foi negado ao negro a sua fala. A gente via muito a respeito de racismo, porque essa crítica toda, é errado o branco falar sobre o negro. O problema é que por muitos anos o branco falou sobre negro. O problema é que por muitos anos a voz do negro, a voz da mulher ficou emudecida. Essas vozes ficaram emudecidas. Então essas pessoas elas poderiam até ter as suas reivindicações ouvidas desde que intermediadas por uma outra pessoa. Era muito comum o apelo feminino, o apelo da mulher ser ouvido a partir da voz do homem. O apelo do negro ser ouvido a partir da voz do branco, normalmente o abolicionista. Então essas reivindicações elas acabavam sendo intermediadas
por outras pessoas que não representavam a elas. E aí é que a gente fala a respeito do lugar de fala. Essas pessoas têm lugar de fala. Reivindicar isso significa reivindicar a sua autonomia, não exatamente dizer quem tem direito a falar sobre o quê. Então, elas têm direito, essas pessoas, elas têm voz própria, elas têm direito a falar a respeito das suas necessidades, porque elas têm autonomia, elas têm voz, elas têm, obviamente, lugar de fala, tá? Então, não reduza lugar de fala, só ele pode falar sobre esse assunto, porque ele sabe, só a mulher pode falar sobre aquilo, porque ela que vive. O fato é, a gente tem voz, a gente pode falar por si. Não precisamos do intermédio de alguém, não precisamos ser intermediadas por um homem. E algo interessante aqui no lugar de fala, eu li alguns livros da Djamila Ribeiro nessa última semana que passou. A leitura é tão gostosa que eu fui lendo sem sentir o tempo passar, então eu li aqui o lugar de fala. Eu li tudo, tá, gente? Eu não li uma partezinha, gostei e sublinhei, não. Eu li tudo. Tá até com bastante coisa, ó. Não sei se vocês fazem isso. Não sei se vocês enxergam, marcar o que eu acho interessante, o pequeno manual antirracista, quem tem medo do feminismo negro. E algo que a autora fala e me chamou a atenção é sobre o ponto oscilante da mulher branca e do homem negro. É como se perceba o seguinte, há uma oscilação de status para essas duas pessoas. A mulher branca, por exemplo, ela é mulher, o que já coloca ela, digamos, em um patamar um pouco abaixo do grau de respeitabilidade que a sociedade tem em relação ao homem branco. Então a mulher, por si, precisa lutar para garantir cada vez mais os seus direitos, entretanto ela é branca. Enquanto o homem negro, ele pode ser negro, precisa lutar a respeito da igualdade racial, entretanto ele é homem. Então ele tem esse status oscilante em relação à mulher branca. E vale destacar, o feminismo negro ele é muito importante, não é agir de forma separatista, tá? Quando se fala em feminismo negro, não significa quebrar o feminismo. Entretanto, não dá para igualar a luta da mulher negra com a luta da mulher branca. Quando as feministas brancas estavam lutando, por exemplo, para lutar pelo direito de trabalhar fora, muitas negras pensavam, gente, como assim? As brancas estão lutando para trabalhar fora? Nós já trabalhávamos como escravas, nós trabalhávamos vendendo compotas, trabalhávamos fazendo N serviços já fora de casa, então por que elas estão trabalhando, lutando tanto para trabalhar fora, se a gente já trabalha? Então essa luta não é exatamente uma luta da mulher, mas uma luta da mulher branca. Então o feminismo negro ele tem a sua razão de ser, porque a vulnerabilidade da mulher, aqui nesse caso, ela acaba se tornando mais aprofundada em virtude da sua negritude. E deixar de falar sobre esse assunto é um absurdo. A gente deve falar, a gente deve divulgar, exatamente para acabar com essa ideia de que na realidade, o feminismo está sendo quebrado. Simplesmente são lutas diferentes. Não dá para dizer que a luta da mulher branca é a luta da mulher negra. Então é isso. Acredito que com esse vídeo deu para ter uma maior noção a respeito do lugar de fala e a respeito do seu eventual choque com o direito à livre liberdade de expressão. Tá? Então todas as pessoas, como a própria Djamila fala, todos têm lugar de fala. Afinal de contas, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação de pensamento é um direito fundamental que abrange homem e mulher, independentemente de sexo, raça, enfim. Então, sob esse aspecto, o lugar de fala ele não fere a liberdade de expressão, é a livre manifestação de pensamento. O que fere é quando se interpreta lugar de fala de uma forma equivocada, que nem mesmo é o que a autora Djamila Ribeiro fala, tá bom? Então se inscreva no meu canal e obrigada por ter assistido esse vídeo.